Oi, tudo bem? Espero que sim. Rômulo Penasso chegando por aqui com mais uma reflexão para abençoar a sua vida. E antes, peço que você se inscreva em nosso canal, pois fazendo isso, você estará nos ajudando e muito, beleza? Eu gostaria nesse vídeo de trazer uma reflexão de um conhecido trecho do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 4, verso 23, onde é dito o seguinte: Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O texto que nós lemos traz uma orientação de Salomão. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que Salomão nos orienta a guardar o nosso coração? Porque dele procedem as fontes da vida. O coração na cultura hebraica era considerado o centro da personalidade, ou seja, o que pensamos, sentimos e realizamos brota do coração, vem do interior. E dessa fonte jorra toda a expressão do nosso ser. Se essa fonte for limpa, então toda a nossa vida fluirá como um rio cristalino. Porém, se essa fonte estiver poluída, tudo que daí proceder levará consigo as marcas desta poluição. E a pergunta que eu faço para você é essa: como está o seu coração? Como que está aí dentro? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fato é que vivemos um tempo em que guardar, proteger o coração tem sido algo cada vez mais complicado, pois muitas situações tendem a afetar o nosso coração, ou seja, a nossa interioridade. Inúmeras são as situações que podem nos afetar. Dito isto, eu não tenho pretensão de esgotar o assunto, mas eu gostaria de trazer uma luz sobre algo que é uma das coisas que tem roubado o nosso coração: a decepção. E eu vou dividir a decepção em três áreas da nossa vida. Primeiro, decepção com os outros. Guarde então, ó. Primeiro, decepção com os outros. Entenda isso. O que define nossa vida não é o que fazem conosco, e sim como nós reagimos ao que fizeram conosco. Só se desilude quem se ilude. Se eu pudesse te dar um conselho, seria esse: procure dar sempre o seu melhor. Porém, não espere nada em troca. Não espere que as pessoas te tratem da mesma forma, de modo que o que vier é lucro. Eu sei que isso pode soar como uma frieza e pode empurrar você para o isolamento, para a solidão, porque você pode ser tentado a pensar o seguinte: verdade, não podemos esperar nada de ninguém, não podemos confiar em ninguém, sendo assim, eu vou me isolar, eu não quero saber de ninguém. Só que esta atitude é uma atitude extremamente errada. Pensa comigo. Se você é uma pessoa boa e não quer se misturar por conta da maldade dos outros, quem vence nessa história? O mal, a maldade. Talvez você diga para mim: Rominho, eu sempre faço o bem e recebo o mal. Beleza. Continue assim. Continue fazendo o bem. Uns oferecem o mal, outros o bem. Cada um oferece o que tem. Muitos podem questionar a sua bondade e dizer para você o seguinte: ei, larga de ser trouxa, larga de ser otário. Você não cansa de ser legal com todo mundo? Algumas pessoas se aproveitarão desse seu jeito. Beleza. Mas isso é um defeito delas e não o seu. E outra, creia na lei da semeadura. Gálatas, no capítulo 6, verso 7, diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. O que semeia na carne colherá destruição, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E o verso 9 termina dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Segunda decepção que rouba o nosso coração é a decepção consigo. Quantos de nós nos sentimos decepcionados por não termos
chegado em algum lugar na vida. Agora, quem disse que você deveria chegar em algum lugar? A sociedade? As pessoas? Seus familiares? A mídia? Pois é, inconscientemente você vive para os outros. Você vive para responder à expectativa alheia. É tanta cobrança social que as pessoas vão na academia e logo em seguida postam uma foto com a legenda "tá pago". O padrão de exigência da sociedade, dos outros e da mídia é alto. E muitas vezes, por não chegarmos nesse nível de exigência, nos sentimos um lixo. Nos sentimos incapazes. Nos sentimos um zero à esquerda. Preste atenção, por favor. Desde que não seja algo que prejudique você ou alguém e que não seja algo que vá contra os valores de Deus, seja o que você quiser ser, faça o que quiser fazer, conquiste o que quiser conquistar, mas faça isso por você. Se tiver que se comparar com alguém, compare com aquele que você era ontem com esse que você é hoje e veja se você melhorou ou piorou. Procure ser melhor todos os dias por você e não pelos outros. Sabe por quê? Porque viver em função da opinião alheia não é viver, é representar. E outra, não paute sua vida com base nas redes sociais. Não se iluda com rede social. Eu li de um especialista que uma das coisas que mais potencializa o sofrimento de alguém é a exposição desse alguém a, entre aspas, felicidade alheia nas redes sociais. Só que essa felicidade exposta, muitas vezes, assemelha-se a uma miragem. O que é uma miragem? É aquilo que se vê apenas como projeção de uma necessidade. Por exemplo, o camarada está num deserto e começa a ter muita sede. E de repente, ele vê uma poça de água cristalina. E ele sai correndo rumo àquela poça de água. E quando ele mergulha naquela poça de água, não é uma poça de água, é areia. Miragem é uma projeção da sua própria necessidade. Era o que você gostaria que fosse. Era a verdade que você gostaria de viver. E hoje, nós vivemos em um tempo de miragem. Quase nada é o que parece. Quase nada é o que parece. E muitas vezes nós olhamos essa imagem dos vencedores, de gente bem resolvida, homens e mulheres sarados, e olhamos a nossa vida e ficamos decepcionados pelo fato da nossa vida não ser como a vida que muitos expõem nas redes sociais. Mas o que vemos muitas vezes é uma miragem. Nada é o que parece ser. E o que é exposto, muitas vezes, é a projeção do que a pessoa gostaria que fosse. Às vezes, por trás da influencer sarada, tem uma garota complexada que sofre de anorexia. Às vezes, o playboy ou a patricinha que vive ostentando luxo e riqueza é alguém complexado com a própria imagem. E por não saber o valor que tem, ele ou ela tem que ostentar o tempo todo para ver se ganha algum valor para si. Às vezes, o casal perfeito na foto é perfeito só na foto. Às vezes, a foto da família linda, antes do clique daquela foto, o pau quebrou entre os familiares. Do ano passado para cá, eu tenho me aventurado na cozinha. E por vezes, eu me permito ser fútil e posto alguns pratos que eu faço. Só que eu só posto os pratos bonitos. O arroz com ovo, o arroz com carne moída, é ruim de eu postar. Não se iluda com a rede social. Nada é o que parece. E outra, felicidade, meu amigo, não se posta. Felicidade se vive. Terceira decepção que rouba o nosso coração é a decepção com a vida.
Rominho, a vida é injusta. A vida não presta. Eu estou cansado da vida. Eu estou cansado de viver. Cuidado, porque a decepção com a vida pode roubar de você a vontade de viver. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração, não deixe ele ser roubado pelas decepções da vida, ao ponto de tirar de você a vontade de viver. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só, se ele for roubado, nós perdemos a fonte da vida. Rominho, você tocou em um ponto-chave. De fato, eu estou decepcionado com a vida. A vida está insuportável. Meu querido, minha querida, não desista dos seus dias por causa de um período disfarçado de insuportável. Existe uma história linda sendo escrita na sua vida. Só que, como toda história, existem capítulos ruins. Só que um capítulo ruim não definirá a sua história. Talvez você questione, beleza, Rominho, tem coisa boa? Tem, mas tem muita luta, tem muita coisa ruim. Pois é, isso se chama vida. Viver é isso. A vida são esses altos e baixos. Você já viu um monitor que monitora pacientes em UTI? Ele fica assim, ó. Enquanto tá assim, tá beleza. A pessoa tá viva. Agora, vai lá. De repente, morreu. A vida são esses altos e baixos. Quando ela for contínua, talvez seja porque algo tenha morrido. Rominho, beleza. Não guardei meu coração. Ele foi roubado e destruído. E agora? Entregue ele, mesmo quebrado, para Deus. Faça uma oração como Davi. Davi, após ser confrontado com o seu erro e com o seu pecado, ele fez uma oração, o Salmo 51, mais precisamente o verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Faça isso. E que se cumpra em sua vida o que é dito lá em Ezequiel, no capítulo 11, verso 19. Palavra de Deus, onde diz: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa foi mais uma reflexão para abençoar a sua vida. Se essa palavra fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém. No mais, Deus seja conosco e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.